verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. B. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. 6º parágrafo. Não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira, portanto, só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira. Mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la. À medida em que começas a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo e sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. Permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por mim, mas ele diz que antes eu tenho que lembrar. A gente não tem que decidir o que é verdade e o que não é. Isso já está decidido. A verdade é verdade e nada pode alterar isto. E a verdade está em Deus e o Espírito nos estende esta compreensão que é verdadeira. Fora disso, é insanidade. Assim, ele diz, você não tem que decidir o que é verdade e o que não é. Isso já está irrevogavelmente dado a você. Não tem como revogar isso. E nem que você tenha que decidir. Você sabe o que é verdade. Não tem que tomar decisão. Então você sabe o que é verdade. Quando te pede para tomar uma decisão, você já sabe qual é. Não precisa decidir isso. A verdade é aquilo que vem de Deus, é eterna, irrevogável, irretocável. Ia dizer irremediável, mas não há o que remediar também, né? Porque não tem nada de errado com a verdade. Né? Então, simples assim. A verdade é verdade. É que nós estamos desconectados disso porque nós colocamos a nossa fé nas coisas do mundo. Né? Nós ficamos decidindo no mundo o que é verdade e o que não é. Nas coisas do mundo não tem verdade, tem insanidade. Se tu quiser a verdade está no Espírito Santo, está em Deus. Fora daí é o mundo. Aí o que você fica decidindo no mundo? Qual o menos pior? Né? É assim que a gente fala. Tem que escolher. Escolher entre A e B. Se tiver que escolher nas coisas do mundo, a gente já sabe o que é. Mas nada que seja do mundo é verdade. Nós já aprendemos que também não é para negar as coisas do mundo, porque elas estão aí. Né? Mas acreditar que elas sejam verdadeiras, isso nós já aprendemos. O que é temporário não é eterno. Só o que é eterno é verdadeiro. Então é simples de verificar. A minha necessidade de um celular é verdadeira? Não. O celular pode ser útil, mas isso não é a verdade. Porque o celular, ele não é eterno, essa tecnologia não é eterna. Né? Assim nós tentamos acreditar que a tecnologia pode
salvar o mundo, pode nos salvar e assim nós substituímos Deus por uma coisa, por outra, por outra, por outra. Agora estamos substituindo pela tecnologia. Então a tecnologia é boa, tudo é bom, se você usar a favor da verdade. Assim como nós estamos usando aqui a internet para nossas reuniões, não há como dizer que isso não seja útil, bom. Isso é. Agora, tudo que tem no mundo, o Espírito Santo pode usar a nosso favor e nós podemos usar contra nós mesmos. Se nós deixarmos que o Espírito Santo use a nosso favor, é bom, como estamos fazendo aqui. Se nós deixarmos que nós mesmos utilizemos contra nós, daí o que eu vou ver na internet? Eu vou usar a internet para quê? Para me desestabilizar. Então eu vou decidir se eu vejo esse filme policial, se eu vejo esse filme de drama que me desestabiliza. Isso não é escolher o que é verdade. Isso é a diversão. Diversão vem de divergir. Divergir vem de divergência, de diversidade. E conversão é quando você converte para o Espírito. Espera aí, vamos lá. Eu posso me divertir? Claro que posso. Eu vou buscar coisas saudáveis, que não divirjam do meu caminho. É assim que eu tenho que fazer, selecionar tudo na vida. A gente tem que saber selecionar para escolher aquilo que é útil. E como eu não sei o que é útil, então o Espírito Santo, ele pode dizer que tudo pode ser usado ao nosso favor ou contra. Se o Espírito Santo escolher, ele interpreta tudo ao nosso favor. Se eu escolher por mim mesmo, é divergência, é divisão, é dúvida. E a divergência, a divisão e a dúvida é contra mim, porque eu sofro com isso. Assim, nós temos que aprender a escolher pelo Espírito Santo. E aí nós vamos acertar as coisas. É como você estar no oceano e deixar um barco desgovernado. Vamos ver onde é que ele vai parar. Pode não parar em lugar nenhum. Como nós sabemos que as coisas do mundo, elas são conflitantes, mas o mundo não conflita com o Espírito, que ele disse, o insano não pode conflitar com a verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente está na insanidade do mundo, então a gente não sabe o que fazer. Então nós temos que deslocar a nossa mente para o Espírito. Como você sabe o que é verdadeiro? A verdade não pode ter dúvida, não pode ter divisão, não pode ter divergência, não pode... Tá? E tem que ser eterno. Tá? Aquilo que é eterno. Tá? Eu não sei o que é eterno. Tudo que não acaba. Assim, eu vou escolher para mim buscar isto. O que as instituições dizem, são quase que unânimes disso, 10% do teu tempo tu te dedica a isto. Então nós estamos dedicando aqui uma porcentagem do nosso tempo, que é 2 horas por semana, para essa busca. Mas eu digo sempre, façam algo a mais do que só 2 horas por semana, porque a semana tem 168 horas. Terias que aplicar 17 horas por semana, e não só 2. Que é o dízimo da semana, para você conseguir ter força para conseguir. Tá? Se você vai construir uma casa, então você pergunta para o engenheiro, quanto tempo demora para construir? Ele vai dizer, se a gente trabalhar 8 horas por dia, a gente constrói em 6 meses essa casa. Mas aí, em vez de 8 horas por dia, tu trabalha 10 minutos. Quanto tempo você vai levar para conseguir que essa casa esteja pronta? Então você está adiando essa conexão com a casa pronta. Né?
porque você está dedicando muito pouco do teu tempo para alguma coisa que você quer que aconteça. Então, eu quero que o Espírito Santo me guie. Por quê? Porque eu sei que tudo o que eu faço por mim mesmo dá errado. Dá errado. Aí eu quero entregar para o Espírito Santo. Então, eu tenho feito assim. Quando eu quero uma coisa, eu faço a oração assim. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí eu entreguei. Agora, se não der do jeito que eu quero, eu tenho que aceitar que essa foi feita de acordo com a vontade do Pai. Aquilo talvez era um brinquedo com o qual eu ia me ferir. Agora, o que a gente faz? Grande parte de nós queremos uma coisa, eu vou rezar para dar certo. Tá? Então eu vou rezar bastante para dar certo o meu projeto. Aí eu rezo assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é a sua, é a minha. E aí sempre dá errado. E daí a gente diz, que coisa, né? Eu rezei tanto e deu tudo errado. Ou então a gente consegue a coisa e depois aquilo é uma coisa que veio para nos ferir. E aí não era isso. Assim a gente tem que cuidar com os nossos desejos, com as nossas vontades próprias. Porque eu não sei o que é bom para mim, mas o Espírito Santo sabe. Então nós, crianças de Deus, nós temos que entender assim. Nós somos crianças. Agimos como crianças. Apenas nós acreditamos que somos adultos porque o nosso corpo cresceu. A palavra adulto tem origem em adulterar. Então o adulto é uma criança adulterada. Apenas isso. Porque eu tenho birra como uma criança, quando eu quero uma coisa e não consigo, mas eu faço uma birra quando eu não consigo o que eu quero. Isso é atitude de criança. A criança, às vezes, ele quer um brinquedo, tá, que pode feri-lo. O pai não dá. Então você daria uma moto para uma criança de 8 anos? Andar por aí? Eu não daria. O pai, ele sabe o que é que ele dá para uma criança. Ele não vai dar alguma coisa que seja para a criança se ferir. O pai não dá uma tesoura para uma criança de 8 meses brincar. Mas a criança berra porque ela quer aquela tesoura. Ela quer aquilo. Claro que a gente não vai dar. Tá? E assim, a minha criança continua aqui, só que adulterada, porque agora ela se acha que é adulto e que pode tudo. E que sabe o que quer. A gente não sabe o que quer. A gente não sabe. Às vezes alguém liga para casa, o Jorge se encontra, e está mais perdido. Mas um dia ele vai se encontrar, ele está trabalhando para isso. Porque esse se encontrar é o quê? Encontrar aquilo que tu és. Tá? E não aquilo que tu aparenta ser. Durante o dia a gente toma uma série de decisões, as mais banais como as mais complexas. Se a gente chegar num ponto, que acontece o seguinte, a gente às vezes tem que ter um pouco de tato, um pouco de bom senso na hora de tomar a decisão. Mas a gente não consegue parar para pensar o que o Espírito Santo vai me guiar nessa hora. Eu acredito que a gente faz uma triagem nesse negócio, ou que rua eu vou tomar, ou o que eu vou comprar. Às vezes tomar uma decisão mais certa, ou mais séria, ou mais complicada, aí a gente pede para o Espírito Santo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Pode deixar tudo para o Espírito Santo. Lá você tem que colocar a tua fé aí. Ah, Tá? Então assim, se tu tiver fé,
Tu sai de casa e diz, bom, vou para o trabalho, entrego o meu dia, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Entrega. Por quê? Porque quando a gente faz isso, tá, às vezes a gente vai pegar uma rua que o tráfego está parado. Tá? Aí você diz, bom, o Espírito Santo me trouxe para cá. Eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Tá? E aí tu vê o que tu pode aprender naquela hora que tu está parado. Então o trânsito parou, tu diz, bom, é uma boa hora para eu rezar, então. Tá? Aí tu fica rezando, tu fica meditando. Né? Ou tu pega teu celular, se tu tem internet, e fica ouvindo um curso de milagres. Tá? Por exemplo, tá? Que tem na internet, lá no YouTube, as nossas reuniões. Vai lá, vou ouvir um pouquinho. Às vezes aquilo que você vai ouvir, pega um aleatório, qualquer um. Acho que tem quase 150 reuniões lá já. Né? Então pega qualquer um. De repente aquele pouquinho que tu ouve é aquilo que tu precisa para te orientar naquele dia, que o Espírito Santo te orienta. Porque quando tu diz assim, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, é assim que vai ser teu dia. Você não vai deixar de fazer as tuas tarefas. Porque em seguida ele diz, tá bom, não precisa mais se preocupar com o que dizer, nem com o que fazer, porque aquele que te enviou te dirigirá. Tá? Você tem que botar fé nisso. Aí acontece. Aí as coisas dão certo. Mas aí você diz, ah, mas eu peguei uma rua que o trânsito está parado. É para o benefício. Tá? É para o benefício. Tu tem que acreditar que é para o benefício. Tá? Você não pode deslocar a fé, porque, opa, parou o trânsito. O Espírito Santo me colocou numa fria. Não. Ele te livrou de uma fria. Tá? Acredite assim. Tá? Só que o ego, ele vai dizer que não. Tá? Aí que começa, vamos dizer, o nosso ego quer se sobrepor, porque a chance dele dizer, viu, tu foi escolher o Espírito, agora pegou uma rua que o trânsito está parado. Tá? Aí tu diz, não, se eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Tá? E aí você faz alguma coisa que se o trânsito estivesse andando, você não ia conseguir fazer. Tá? Puxa vida, já que eu estou parado, deixa eu pensar nas coisas que eu tenho para fazer, como é que eu vou fazer a entrega? Você vai tomar as decisões certas. Tá? Porque nós temos que decidir nesse mundo. O tempo inteiro nós temos que decidir. E o que nós temos que decidir? Nós que estamos já fazendo esse trabalho, a gente quer fazer as coisas verdadeiras. A gente quer escolher pela verdade, não pelo conflito ou pela insanidade. Então, a gente precisa que alguém nos oriente. Crianças que somos, né? Vamos lembrar do tempo que eu era criança. Como é que eu sabia se uma coisa era boa para mim ou não? Eu perguntava para minha mãe, para o meu pai. E ele dizia, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. O Espírito Santo, tu acha que Deus vai deixar de te dirigir? E tu acha que ele vai te botar numa situação que não é conveniente para ti, que pode fazer sofrer? Não. Agora, quando faz em desacordo com o teu projeto, aí tu sofre, porque tu queria que fosse diferente. Mas pense, eu criança, se meu pai me trouxe aqui, eu tenho alguma coisa para aprender. Eu vi uma vez um filme, um tempo de guerra, e as pessoas estavam fugindo, os religiosos estavam fugindo de uma guerra, e o guia deles escolheu um caminho, eles acabaram numa emboscada. Né? E aí ele ficou dizendo, puxa vida, vocês me perdoem, eu escolhi o caminho errado. Né? E aí uma pessoa se reuniu lá, uma pessoa do grupo, e disse, não, Deus, o caminho está certo. Se Deus escolheu você para nosso guia, é você que nós colocamos a nossa fé. Porque você foi o escolhido de Deus para nos guiar. Dessa forma,
Não está errado. Tem que ter alguma coisa aqui para a gente aprender que seja útil para nós. Está tudo certo. Deus não ia botar a gente numa fria. Vejam como a nossa fé em Deus fraqueja facilmente. E às vezes, nesse caso, até o próprio líder lá, religioso, que levou as pessoas, estava fraquejando na sua fé. Então, às vezes, a gente tem que olhar para tudo que tem no mundo, é aprendizado. Assim nós temos que aprender a interpretar tudo, todas as coisas. Eu lembrei agora do aprendizado dos gansos. Os gansos, eles voam numa formação em forma de V, com o bico para frente. O primeiro, ele vai abrindo caminho, porque o esforço maior é voar contra, porque o ar ele não é neutro. Né? Você precisa de impulsão para ir adiante. Né? Então o primeiro que está lá na ponta, ele cansa muito, porque os outros vão no vácuo. Tá? Porque você vai em forma de flecha, assim, então todo mundo vai ajudando, mas o que cansa mais é o vácuo. E ele se reveza. Aquele que estava em primeiro, daqui um pouco ele fica por último e outro assume. E assim eles vão se revezando o tempo inteiro. Os gansos selvagens voam nessa formação e vivem assim. Então, quando um cansa, como foi no caso desse filme, que ele duvidou que poderia, o seguinte veio lá e assumiu e disse, não, não duvide, está tudo certo. Vamos em frente que vai dar certo. Assim, como nós podemos duvidar da nossa fé com facilidade, tá? Então, por isso, vocês têm que acreditar que sempre está tudo certo. Não tenho que me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Mas você tem que colocar a tua fé aí e aí sai para fazer as tuas coisas no dia a dia. Pode sair para trabalhar, para ir para a praia, para fazer as coisas que você quer, que aí vai dar certo. Ele vai te dirigir, ele vai te guiar. Ele vai encontrar a coisa certa para você. Não tem que se preocupar, não tem que se desesperar, tudo sempre vai dar certo. Sempre que você entrega, dá certo. A gente estava em Santiago de Compostela e tinha que ir para Valência, né? E Valência é perto de Barcelona. E aí tem uma amiga que tem um apartamento em Barcelona, que foi onde eu morei, e ela ofereceu, disse, eu não vou estar lá, mas se vocês quiserem, que a ideia era ficar em Barcelona, pegava o trem o dia do congresso que eu tinha que ir a Valência, que é perto, passava o dia em Valência e voltava para Barcelona. Mas nós não conseguíamos decidir, porque é as coisas do mundo, né? Com criança e fica lá, não fica, fica em Valência. E a minha irmã, que já está mais no sistema europeu, meu Deus, vocês não compraram ainda, meu Deus, está em cima da hora. E estava aquilo na mente, aquele Valência, Barcelona, meu Deus, para onde? Aí saí de manhã para caminhar com as crianças, a minha irmã mora mais longe. Tinha um bosque, eu disse, vou pedir ajuda. Fiz a oração do curso. Espírito Santo, atua. É para ir para Barcelona ou não? Me mostra o caminho, né? Fiz os meus rezos, caminhei com as crianças, chegamos, almoçamos, aí de tarde estava muito agitado, no calor, fomos levar de bicicleta e passei. Quando a gente voltou, 5 e pouco da tarde, tinha dado atentado em Barcelona. Eu olhei para minha irmã assim, eu digo, meu Deus, eu rezei hoje de manhã, me dá um sinal. É para ir para Barcelona ou não? E entreguei, porque não conseguia decidir, tinha que comprar trem, tinha que comprar o Airbnb, que a gente estava ficando. Não, eu só olhei assim, Valência, deu? Não precisa mais, não tem mais dúvida. Já sei. Já sei, Barcelona fica para uma próxima. Entregar o dia e deixar que o Espírito Santo atue. Eu saí desnorteada, fui para a natureza e pedi um sinal. E no fim da tarde o sinal foi bem claro, não deixou dúvida nenhuma. No nosso livro, aonde está essa oração, antes da oração que está grifada, eu acredito que esteja dito assim, quando você não sabe o que fazer, o que pensar, o que agir, diga isso, diga essa oração. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se, em uma situação que necessite de ajuda, pensares deste modo. Aí vem a oração, da nossa meditação. Eu estacionei o carro, cheguei aqui perto dele, deixei o livro dentro do carro, vou ter que voltar. Aí eu pensei assim, e eu acho que
por aí o que eu pensei é o que eu deveria sempre fazer. Pensei assim, ó, eu acho que eu deixei o meu carro num lugar arriscado para depois eu ir buscar, eu ir voltar, que vai ser mais tarde, é um lugar mais perigoso. Eu acho que eu esqueci o livro para eu tirar o carro do lugar. Fui lá, peguei o livro, tirei o carro do lugar. Em vez de xingar, criar uma coisa negativa por uma coisa que deu errado, tu vai pensar, não, isso está acontecendo para mim e é para o meu bem. Então a gente começa a perceber e entrar nesse ritmo e se sentir satisfeita, até com as coisas que a gente não queria que acontecesse. E as pessoas que não têm essa fé, não têm essa visão, o dia delas não é iluminado pelo Espírito Santo? As coisas não dão certo? Não tem ninguém que não tenha fé. É onde a pessoa coloca a fé. Tenho o costume de dizer que parece, no meu entendimento, que as pessoas que não estão em busca, não estão tentando se melhorar, enfim, elas têm uma vida mais fácil. É ao contrário, a pessoa sofre mais, porque ela estava vendo o raciocínio dela. Esqueceu o livro. A primeira reação, Puxa, xingar. mas aí, se você começar a pensar desse jeito, aí você vive mais naturalmente, mais tranquilo. Você fala, aconteceu alguma coisa ruim, tem uma razão de ser. Sim. Não é ruim. Aparentemente. Assim, não é ruim. Porque assim, quando a gente coloca a fé nas coisas do mundo, tudo é conflito. Tá? Então parece que eles não têm os conflitos que nós temos com a verdade. Tá? Mas o que ele diz aqui? Não pode haver conflito entre a insanidade e a verdade. Ou tu está na verdade ou tu está no conflito. O que os conflitos geram? Às vezes a pessoa não tem noção, porque nós vivemos, tem uma lei que a gente não pode esquecer. Aliás, a gente não pode esquecer as leis da física. A gente aprende na escola as leis da física, que é para não esquecer. Quando comecei a estudar física, vai ser uma bobagem, eu não vou utilizar isso nunca, para que eu vou querer essas equações de matemática? A gente comentava na escola. A gente não vai usar isso nunca na vida. Usa. Tá? Causa e efeito. Tudo que tu der causa tem efeito e gera forma em algum nível. Tá? E depois tu tem que desfazer. Como as pessoas não buscam isso que nós estamos fazendo, elas não desfazem. Aí arrebenta em algum lugar. Eu nunca vi tanta gente com câncer como nós estamos vivendo atualmente. Parece que 90% da população está com câncer, é uma coisa absurda isso. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de conflitos. Nós aqui, nós percebemos o conflito e estamos aprendendo a desfazer o conflito. Então, deixei meu livro no carro. Ai, que coisa, agora vou ter que voltar lá. Tu entrou no conflito. Deixei o meu livro no carro. Deve ser para o benefício. Vou lá buscar o livro e eu acho que é melhor eu tirar o carro desse lugar. Vou botar em outro lugar. Tudo é para o benefício. Então a gente tem que aprender isso. Você já ouviu dizer também assim, quanto mais eu rezo, podem completar. Mais assombração me aparece. Essa eu não conhecia. Mas isso se sabe o mundo inteiro, isso, todos os idiomas. Eu vim aprender. A minha avó não me falou essa. Agora eu vou interpretar isso corretamente. Quanto mais eu rezo, mais as, espaço, sombras, espaços, são e aparecem. Quem não reza, as sombras não aparecem. Então ela acha que na sombra é o seu habitat natural. Ela está na sombra. E aí morre por falta de sol. Tá? Quem reza se dá conta das sombras e vai em busca da luz.
aí cura a sua mente. Porque não adianta curar o corpo se não curar a mente da pessoa. Vai manifestar em outro lugar. Então, às vezes, as pessoas vão desesperadas em busca da cura do câncer. Tá? E aí fazem tudo que podem. Se disser, olha, lá na internet diz que se tu subir num pinheiro, daquele pinheiro de espinho, daquele araucária, daquele pinheiro, não desse pinheiro europeu, daquele nosso aqui da araucária, né? Se tu subir num pinheiro, mas não quando ele está lá produzindo já pinhão, quando ele está naquela forma conífera, se tu subir num pinheiro, tu te cura, as pessoas sobem. Tá? Se tu for em tal lugar, lá eles curam, a pessoa vai, mas é por desespero. Tá? Não porque quer curar a mente, mas porque quer curar o corpo. Aí às vezes cura o corpo, não cura a mente. Aí já tem casos que a gente sabe que a pessoa cura o câncer. Ah, curei o câncer. Aí passa às vezes 6 meses, 1 ano, de repente metástase. Porque não curou a fonte do conflito que causa o câncer como consequência, porque o câncer é consequência, não é causa, é consequência de algum erro. Tá? Às vezes a pessoa pode... provando isso, desculpe interromper, mas eu acabei de ver isso na literatura. Né? Tá sendo provado, os médicos todos estão falando isso. A mulher que se separa, pode ter certeza, vai ter câncer. Daí eu fico pensando na minha família, putz, verdade. Assim, é impressionante. Que separa e fica aquela mágoa, né? Que fica com separa, conflito. Separei, mas vou É que mas tem gente raro que fica isso. com a mágoa. É, exatamente. Isso é que vai corroendo, né? O câncer é um crescimento desordenado e conflitante das células. Tá? Então, por quê? Porque a manifestação da desordem e do conflito na mente. Alguma causa tem. Tá? Alguma causa tem. Então, por isso, não é que todo mundo que separa vai ter câncer. Não. Tá? Mas aqueles que separam e vivem no conflito, olha... Por isso que é muito mais a mulher que fica com câncer do que o homem. No caso da separação. Né? O homem tira de letra. Mais facilmente, às vezes. Mas são sofrimentos. Os filhos, às vezes. Olha, vai até os filhos. Sofrimento total. Vai até os filhos. O homem não é diferente da mulher. É que o homem aprendeu que não pode chorar. A mulher pode. Então o homem, nesse aspecto, ele mascara. Tem uma amiga que trabalha lá na... E lá está cheio de idosos. Então ela disse outro dia, ela veio aqui e me disse, sabe, Jorge, aquilo que tu falava lá, eu estou comprovando que é verdade. Aquelas pessoas que... Porque lá tem os idosos, né? Tem as pessoas que estão doentes, às vezes do corpo, pela idade, sabe? Já não pode comer tal coisa, se comer tal coisa às vezes não passa bem. Mas é natural do desgaste orgânico. O corpo é orgânico, né? Desgasta, né? Pelo uso, às vezes a pessoa tem, né? Sei lá. Mas aqueles que a gente pergunta como foi a vida, aqueles que tiveram mais conflitos, que foram mais promíscuos, aqueles estão ruins. Aqueles realmente estão insanos. E aqueles estão ruins mesmo. Os outros que tiveram uma vida moderada, que tiveram uma religião, então esses estão curados. Aqueles até pela idade, um dia morrem tranquilos, em paz, parecem um anjinho. Né? Mas os outros é sofrimento o tempo inteiro. Por quê? Porque eles nunca buscaram a luz. Então, quando diz, quanto mais eu rezo, mais as sombras são e aparecem, ótimo. Porque é nessas sombras que estão escondidos os meus equívocos, aquilo que eu quero desfazer para viver uma vida de luz,
de alegria, de paz. Então, para ter paz, ensina paz, para aprender a paz, é isto. É bem esse aspecto que está se falando. Assim, aquelas pessoas que não estão buscando a luz, seja lá em qual instituição seja, né, aparentemente eles não estão se preocupando com isso, né, porque eles vão lá, amassam o teu carro e vão embora. Né. Eles não deixam um bilhetinho, olha, esperei meia hora aqui porque fui tirar o carro do estacionamento e amassei a porta do teu carro, então deixei meu telefone aqui para você me ligar que eu vou pagar o conserto, tá? Como você não apareceu. Aqueles não, às vezes tu chega lá, o carro está amassado, né? Não vai saber quem foi, né? Porque a pessoa não tem essa correção. E isto é falta de fortalecer na mente o que é certo e o que é errado. Muitas vezes pessoas que não tiveram formação religiosa, não têm religião nenhuma, não seguem nada e nem querem saber. Tá? São pessoas dessas últimas gerações. Por quê? Porque os pais, às vezes, os avós, quando começou a liberação lá dos anos 70, por exemplo, faça amor, não faça guerra, liberdade, sexo, drogas, rock and roll, por que ficar todo reprimido, vamos viver a vida, vamos transar com todo mundo, né? Eles começaram a se rebelar contra a religião. A religião nunca se rebelou contra essas pessoas. A religião nunca se rebelou contra essas pessoas. As pessoas que se rebelaram para projetar o desconforto que elas sentiam porque não estavam seguindo as orientações das instituições religiosas, estavam indo contra. E por rebeldia não ensinaram nada para seus filhos, para dizer, eles não vão sofrer como eu, que sofri porque eu tinha lá o conflito religioso quando eu quis me libertar das prisões das reprimendas e da ideia do pecado e do castigo e do não sei o quê. Então, para o meu filho, como ele não vai ter instrução religiosa nenhuma, ele vai se libertar disso tudo, vai ter liberdade de gênero, de grau, de aspecto, de forma, pinta e borda e faz o que quer. Ótimo. Agora pega essas pessoas que não tiveram nenhuma religiosidade e eles estão fazendo tudo errado. Enquanto tem 18 anos, embora com 18 anos já tem casos que não se sabe de onde surge câncer em pessoas tão jovens, né? E outros, e tumores, e câncer, e tira isso, e tira aquilo, né? E as mulheres, tira seio, tira não sei o quê, tá? Perde cabelo, né? Isso é terrível para uma pessoa que está na adolescência, para uma mulher que está na adolescência, para um adolescente, para um jovem, né? Agora, por que é que as pessoas estão sendo acometidas disso? Tudo tem causa. Aí é que está. Eles não estão trabalhando. Até acontecer numa boa, meu. Outro dia eu vi uma pessoa que, nossa, disse assim, puxa vida, Jorge, a mãe dela estava sempre numa boa. Não, minha mãe feliz, contente, viajava, aprontava, fazia o que queria, né? Também teve 3 maridos, não sei quantos namorados. Ela viveu a vida, vivia com alegria. Semana passada ainda viajou com os amigos, foi não sei para onde, curtiu não sei o quê, né? E de repente, pimba, sentiu lá um desconforto, uma coisa foi ver câncer. Agressivo até não poder mais. Tá? O médico deu 3 meses de vida. E aí o desespero. Agora corre para quem cura câncer. Agora reza. Né? Aí tem a história do advogado, que nunca acreditou em nada, e quando o médico disse 3 meses de vida e não mais, ele pegou a Bíblia e lia aquilo dia e noite. Né? Aí alguém perguntou o que foi, ele se converteu, disse, não, ele está procurando um furto. Na lei para ver se consegue entrar no céu.
Está tentando achar o furo para ver se consegue entrar no céu sem fazer a expiação. Então esse livro, quando ele nos propõe a expiação é desfazer as sombras. Aí quanto mais rezo, mais as sombras são e aparecem, porque parece que elas crescem. Aquilo que a gente não dava importância nenhuma, parece crescer. Parece ficar assim, intransponível. Como é que eu vou explicar para minha mãe, que eu estou 10 anos mentindo para ela? Como é que eu vou dizer para meu amigo que eu enganei ele? Como é que eu vou explicar, né, determinadas coisas que eu fiz errado? Porque até então é a lei da vantagem. Eu estou levando vantagem, o outro que é bobo. Uma vez uma pessoa deu um cheque sem fundo, e aí eu liguei para a pessoa disse, não, mas o cheque não é meu, o cheque é de outra pessoa. É que eu fiz a compra desse valor, tá, certo, já foi no banco, já viu que não tinha fundo, foi lá fazer uma compra. Né? Aí eu digo, mas você que deu o cheque, pois é, mas não é meu, eu só repassei, se usava muito cheque. Aí ele me deu o telefone do emitente. Eu liguei para o emitente e ele disse assim, mas a culpa é tua quem manda ser bobo e aceitar cheque de terceiros. E não pagou. Nunca veio pagar o cheque. Então, o que é isso? A culpa é tua que é bobo. Então, parece que fazer certo é um erro. Parece que fazer as coisas certas é errado. Quantas vezes aqui, às vezes diariamente, porque a gente faz nota de tudo que a gente vende, de tudo. E paga os impostos, de tudo. E quando a gente diz para as pessoas, aguarda um minutinho que eu vou tirar sua notinha, não tira, não precisa. Eu não quero dar meu dinheiro para essa gente que vai desviar. Eu digo, pois é, mas se tu não der para os que vão desviar, tu vai dar para mim, porque daí eu estou desviando. E isso eu não quero para mim. Eu não vou desviar porque os outros desviam. Ah, mas o senhor é bobo então. Sou. Um bobo que vai para o céu. O esperto, né? Uma vez até alguém disse, Jorge, tem o Espírito Santo e tem o esperto. Não é o espírito, é o esperto, insano, né? Que acha que está certo. Porque está usufruindo de alguma coisa que não é seu. Então aquilo que não é seu, não importa. O que Jesus disse quando foram reclamar que estavam pagando imposto por César? Dá essa moeda aí. Aí olhou na moeda, e quem é essa cara que está aqui na moeda? É César? Então, dá a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Então, ao que é de César, você dá a Deus. Não volta mais. E a Deus, você dá o que é de Deus. Assim, então, se nós conseguirmos pensar, corrigir na nossa mente os nossos equívocos, a gente vai para o céu. Esse é um curso para a gente ir para o céu. Não é para ficar no mundo. É um curso para ir para o céu. Então nós temos que aprender isto. Eu estou aqui porque eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais esconder os meus equívocos nas sombras. Aí parece que tem conflitos. E o que ele diz nesse parágrafo? Não pode haver conflito entre o insano e a verdade. Não tem. Porque a verdade é uma coisa e o insano é o conflito. A verdade é a paz e o insano é o conflito. E essa é a única escolha que você tem que fazer entre o que é verdadeiro e o que não é. Então, se você quer viver os erros e os equívocos,
você escolheu ficar naquilo que é insano. O que é insano? Aquilo que não é são. Porque ou é são ou é insano. São é assim, São Jorge, São Roberto, São Wagner e São Alexandre. E aí, vocês são as santas. Né? Aí coloca o seu nome aí. Né? Santa Margarete, Santa Cláudia, etc, 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 para incluir todas. Assim, quando você está na insanidade, você optou pelo quê? O que é o são e o que é o insano? Vamos levar essa decisão para um hospital. O que é o são e o que é o insano no hospital? O doente e E o saudável. E o saudável. Quando você escolhe pelo insano, aparentemente parece que você não tem conflito, porque o conflito não está entre a insanidade e a verdade. Tá? Então você não tem conflito com a verdade, porque você não escolheu a verdade. Então você escolheu a insanidade, esse conflito não tem. Quem escolhe a verdade também não tem conflito com as coisas insanas, porque você reconhece que aquilo é insano. E o que o insano produz? A insanidade. Insano é o que não está são. É a doença? É uma questão de tempo? Ou é uma coisa ou é outra? De alguma coisa a pessoa vai ser acometida em algum tempo. Porque é a lei da física. Causa e efeito. Se você causou danos a alguém, ou a si mesmo, você vai receber as consequências disso, embora não pareça hoje. Por isso, quando acontece de você sentir que tem uma coisa errada, busque a correção, para você não sofrer com isso. Porque o sofrimento, ele acusa o erro. A culpa acusa o erro. O medo acusa o erro. O Espírito Santo nos lembra a verdade. Só nos lembra, porque a nossa realidade é a verdade. Assim, como diz o parágrafo, não há conflito entre o insano e a verdade. E a única decisão que nós temos que tomar é decidir pelo Espírito, porque quando decidimos pelo Espírito, ele sempre decide a nosso favor. Tudo que é contra nós não é do Espírito. Aí você vai treinando. Se eu fizer isto, qual a consequência? Como você conhece a lei de causa e efeito e vai lembrar dela, é fácil decidir. E a consequência volta para quem escolheu errado. Quando a gente decide pelo Espírito, a gente entrega a decisão. Por isso eu digo, quando é o Espírito, quando eu digo Espírito Santo, é tudo contigo, a consequência, se tiver alguma coisa errada, é com ele. Eu estou livre disso, não decidi nada. Eu só segui. E não tem errado. E não tem errado. Aí você não precisa ter medo, nem culpa, nem nada. Isso é mais saudável para nós. Essa é a escolha saudável. Assim, parece que eles não sofrem quando fazem as coisas erradas. Agora, porque estão semeando. Na verdade, desencadeia sofrimento, sim. Agora, quando nós semeamos a verdade,
Aparentemente, para os olhos do mundo, parece mais difícil. Não foi aqui que nós lemos aí há poucos dias atrás as lições de amor? Que teve um parágrafo que diz, para os olhos do mundo, eu fui apedrejado, eu sofri, né? E assim por diante. Mas nada disso aconteceu comigo. Não houve sofrimento, não houve insanidade, não houve medo, não houve culpa, não houve nada. Nós já estudamos isso. Né? O que se diz é assim, é que quando eles esperavam que Deus mandasse o seu filho para salvar o mundo. Né? E aí Jesus estava negociando lá com Deus. Ele disse, tá bom, eu sei que eu vou chegar lá, eles vão me apedrejar, eles vão cuspir em mim, eles vão me botar uma coroa de espinho, eles vão fazer eu sofrer, carregar a cruz, etc, etc, etc. Vão me crucificar, tudo bem. Mas casar, isso eu não faço. Aos olhos do mundo, né? Por quê? Porque se olharmos com os olhos do mundo, é isso que nós vamos ver. Se olharmos pelo que se pode aprender, e por isso o nome do capítulo são as lições de amor, nós vamos ver que são tudo lições de amor. Então, assim, ele entrou na rua que tinha muito trânsito, tá? E não sofreu por isso. Ele esqueceu um livro no carro e não sofreu por isso. Aos olhos do mundo, coitado, ficou 2 horas parado no trânsito, como deve ter sofrido. E no outro dia esqueceu um livro no carro. Meu Deus, quanto sofrimento foi imposto a essa pobre criatura, quantas provações. Não tem provação nenhuma, não tem sofrimento nenhum. Veja, aos olhos do mundo, tudo é sofrimento. Quando aprendemos as lições do amor, né, e aí ele diz, gente, realmente colocaram a coroa de espinhos, me açoitaram, me crucificaram. Eu não sofri. Eu senti amor o tempo inteiro. Essa é a lição de amor. Você está parado no trânsito é pior que isso? Você esqueceu o livro do carro é pior que isso? Não é, né? Isso é moleza. Aí você não sofre. Aí você aprende. Porque você aprende, puxa vida. Voltei para buscar o livro e me dei conta que ali não era um bom lugar para deixar o carro. Já troquei o carro de lugar. Não importa o que aconteça, é pro benefício. Eu já contei a historinha do é pro benefício para vocês, do sábio e do rei. Alguém não ouviu ainda? O rei era amigo do sábio. Quando acontecia uma coisa errada no reino, o rei não sabia por que acontecia. Para isso ele tinha um sábio. Então ele chamava o sábio. Sábio, por que a ponte caiu? O sábio dizia, majestade, me dê 24 horas para eu pensar e eu lhe trarei a resposta. Porque o sábio não se precipitava. A palavra precipitar é jogar-se no precipício. Não se precipitem. Espere, ouça a voz do céu. Eu preciso de 24 horas. E aí, 24 horas depois, o sábio voltava lá e dizia, majestade, tenho a lhe dizer sobre a ponte que caiu. Foi para o benefício do rei. Tá bom, obrigado, sábio. Aí, dava uma seca. Sábio, estamos sofrendo uma seca. Por quê? Dê-me 24 horas e eu lhe trarei a resposta, majestade. 24 horas depois, vinha o sábio. Majestade, é para o benefício do rei. Dava uma enchente, dava um terremoto, dava um furacão. Né? Acontecia alguma coisa errada.
A mesma cena se repetia. O sábio pedia 24 horas e voltava lá para dizer a mesma coisa, para o benefício do reino. O rei e o sábio fizeram amizade. Eles iam caçar juntos na floresta. Foram presos por uma tribo de canibais que passavam por ali. Botaram o rei no caldeirão para ser oferecido aos deuses canibais. Uma oferenda perfeita. Um rei. Mas antes, uns 2 meses antes, aconteceu um acidente. O rei tinha perdido o dedo num acidente. E aí ele chamou o sábio. Sábio, por que eu perdi o dedo? E o sábio disse, dê-me 24 horas, majestade. E aí, quando o sábio voltou lá, disse, foi para o benefício, majestade. E aí o rei diz, olha, sábio, eu sou teu amigo, eu estou há anos aqui, eu engulo tudo. Caiu a ponta é para o benefício, deu seca é para o benefício, choveu demais é para o benefício, mas perdeu meu dedo, não. Definitivamente, deu para ti. E mandou prender o sábio no porão do castelo, a pão e água. E aí o rei foi caçar sozinho, porque o sábio sempre ia correr. E o rei foi preso pelos canibais e botaram o rei no caldeirão para fazer uma oferenda aos deuses dos canibais. E aí estava lá o rei no caldeirão, a fogueirinha acesa embaixo, lá botaram batata, cenoura, essas coisas lá para temperar o caldo, né? E o rei lá no caldeirão, e os canibais já fazendo a dança da oferenda, dançando em torno do caldeirão. De repente um dos canibais, parem tudo. O que foi? Nós não podemos oferecer este homem aos nossos deuses. Mas por quê? Ele não é perfeito, lhe falta um dedo. E isso será uma ofensa aos deuses. Meu Deus, ainda bem que vocês viram. Ainda bem que alguém viu. Tiraram o rei do caldeirão, deram um pontapé no traseiro. Some daqui! Oferenda inútil. E aí mandaram o rei, humilharam ele e mandaram embora, que nem para oferenda ele prestava, né? Que faltava um dedo. E aí o rei voltou para o castelo, né? Chamou o sábio que estava no calabouço e convidou ele para jantar, né? E aí disse, sábio, agora eu compreendi quando você disse que perder o dedo era para um benefício. Eu fui salvo porque me faltava um dedo. Tá bom, majestade. Ele disse, e agora me diga uma coisa, sabe? De que lhe serviu passar 2 meses no calabouço? E o sábio mostrou as mãos. Se ele tivesse ido, ele tinha ficado no caldeirão. As 2 mãos eram perfeitas. Se ele não estava no calabouço, ele tinha ido caçar com o rei. E ele não ia escapar de ser o ferreiro dos canibais. Então, é isto. Lembrem-se, quando vocês escolhem com sabedoria, e escolher com sabedoria, escolher pelo Espírito, tá? Tudo sempre será para o seu benefício. Porque quando você disser, podem dizer essa oração sempre antes de sair de casa, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil e para representar aquele que me enviou. Só até aí está bom, porque o resto, quando você diz isso, você deu causa. O resto, se vocês lerem, é consequência. Eu não tenho mais que me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Pronto. E a partir daí é consequência. Eu estou contente, eu serei curado. O resto é consequência de você se colocar. Mas você tem que colocar a tua fé. Sim. E vai dar certo em tudo. E aquilo que não der certo aos olhos do mundo, não vos preocupeis. É para o benefício. Como no caso do rei, que não podia se conformar porque doeu na pele dele quando perdeu o dedo. Ah, não, essa eu não vou engolir.
fato foi para o benefício. E o sábio entendeu que o benefício dele foi ficar no calabouço, senão ele teria sido oferenda, porque ele tinha as duas mãos perfeitas. Assim nós vamos então exercitar o nosso dia a dia fortemente nesta semana, para lembrarmos todos os dias e depois criar o hábito diário de fazer isso. Sempre de manhã, antes, a hora que levanta, já vai se colocando no Espírito. Como no caso do rei, que não podia se conformar porque doeu na pele dele quando perdeu o dedo. Ah, não, essa eu não vou engolir. E de fato foi para o benefício. E o sábio entendeu que o benefício dele foi ficar no calabouço, senão ele teria sido oferenda, porque ele tinha as duas mãos perfeitas. Assim nós vamos então exercitar o nosso dia a dia fortemente nesta semana, para lembrarmos todos os dias e depois criar o hábito diário de fazer isso. Sempre de manhã, antes, a hora que levanta, já vai se colocando no Espírito. Sempre vocês vão lembrar, mas e daí? O que muda? Muda que agora você vai carregar água feliz. E antes você carregava irritado. Essa é a mudança fundamental. Você não vai deixar de fazer as coisas, você vai fazer com alegria, com contentamento. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseja. Se é carregando água, e você vai estar se você entregar. Isso é a consequência da tua entrega. Você entrega quando diz, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Quando você não souber o que fazer, não é assim que está ali em outras palavras talvez? Eu nunca sei o que fazer. Então eu tenho que entregar sempre. Eu nunca sei. Mas quando você não sabe o que fazer, entre duas opções ou três, sempre você pende para uma, né? Que é a do mundo, que é aquele que você quer, que você acha, se convence ou se ilude que é a melhor opção. Não? Se você achar que é, tá? Então, isto é optar pela escolha, por você escolher. Exatamente. Tá? E isto, qualquer coisa do mundo é conflito. Ah, mas se eu levanto cedo pela manhã, já faço oração e já entrego, eu terei menos conflitos? Terá menos conflitos. Terá mais assombração. Terá mais assombração. Verás como as sombras são também. Tá? Porque a gente não vê como as sombras são, e elas escondem os conflitos e o medo. Tá? Então você verás como elas sombras são, e elas não te causarão mais temor algum, porque você as verás como elas são. Assim mesmo, se você compra um carro e ele pifa, e eles não querem te dar a garantia, você não vai ter um tumor por causa disso, nem um AVC, né? Porque as sombras são assim. Você comprou uma coisa do céu ou uma coisa do mundo? Uma coisa do mundo. Agora, se você pedir para o Espírito Santo, eu preciso de um carro, pode vir o melhor. Estávamos, Raquel e eu, em Israel, em Jerusalém. E aí nós fomos, de manhã a gente foi para Jerusalém, fazer o caminho doloroso, ir lá no Santo Sepulcro, lá no Muro das Lamentações, e passar por tudo aquilo, né? E depois, doloroso aos olhos do mundo, né? Não aos nossos abençoados, porque Jesus passou por ali, né? Então, não tem nada de doloroso nisto. É andarmos pelo mesmo lugar onde Jesus passou, é só bênçãos.
não pode ser doloroso. Se não foi para ele, porque seria para mim? Então olhe com a visão do Espírito, não com os olhos do mundo. E aí, nós pegamos 2 táxis e pegamos o cartão dos 2. Um era um táxi todo velho, né? E outro era um táxi novo, confortável. E no dia seguinte nós decidimos ir para o Rio Jordão. E bem cedo estávamos nós com os 2 cartões escritos em hebraico. Agora, qual que é qual? Qual que é o carro bom? É, minha mãe mandou esse daqui, é esse Espírito Santo. A gente precisa de ajuda. Né? E aí ligamos para um deles. Né? A gente se comunicou assim, meio que em inglês, né? Que o cara lá não falava muito inglês, nós também não somos os bambambãs, e dissemos para ele que queríamos ir até o Rio Jordão. Aí ele disse, são 180 euros, eu acho que era isso. Né? Disse, pode vir nos buscar, então. É um passeio de 3 horas ou 4 horas. Né? Nós saímos, tomamos café às 6 da manhã e às 7 ele estava lá. Quando chegou, era um carro ruim. Era um ruim. Que errada, meu Deus. Gente, entramos naquele carro, o banco era desconfortável. Sabe aquele banco velho que tu senta assim, parece que tem mola? É, parece que tem aquilo ali. Tá bom. Aí eu sei que nós estávamos indo, e aí o motorista, como era o nome dele? Murri. O Murri disse assim, vocês são cristãos, né? Aham. Então eu vou levar vocês aqui no caminho, nós vamos demorar mais um pouco, mas no caminho está o Monte Transfiguração, né? Está aqui no caminho, vocês querem ir? Tabor, Monte Tabor. Monte Tabor, é. Aí eu disse, Murri, é que nós combinamos com você este valor, e eu sei que tem horário para ti, porque você ganha, você tem o tempo de trabalho, você precisa ganhar isso. Não. Ele disse assim, vocês são cristãos, não importa quanto tempo eu vou ficar com vocês, eu não vou aumentar o preço, talvez vocês nunca mais possam vir aqui. E para quem é cristão, eu não sou, ele disse, mas para quem é cristão, é muito importante visitar esse lugar. Eu vou levar vocês. Mas e o combustível, mas e o tempo? Não se preocupe. É muito importante para os cristãos visitar esse lugar. Está tudo certo, eu não vou cobrar mais nada. E o tempo? Não se preocupe. Está tudo certo. E aí ele levou nós lá. E ele disse, bom, então, bem rapidinho. Não é rápido. É o tempo que vocês quiserem ficar. E aí nos levou em Jerusalém, e aí nos levou lá na multiplicação dos pães, e aí nos levou lá no tempo que tem no Mar da Galileia, que é onde Jesus caminhou sobre as águas, e aí nos levou no Rio Jordão. Quando chegou no Rio Jordão, já era 6 da tarde, e eu só dizia, Murri, o teu horário. Ele disse, não, Jorge, tudo certo. Um cristão não pode deixar de vir aqui, são lugares importantes para os cristãos. Nós chegamos no hotel, era 8, 9 da noite. 10 da noite, eu acho. E aí ele nos atendeu com tanto, viu? Era o cara certo. Não era um carro, era o cara. Era o cara. E a gente estava olhando para o carro. E o Espírito Santo mandou a pessoa certa. Tá? E a gente não teve dor nenhuma nas costas, de tanta alegria que a gente sentiu com o atendimento dele, com o serviço que ele prestou com amor para a gente. Né? E depois nós chegamos lá, a gente estava no kibbutz, né? E era sábado. E sábado eles não trabalham. Tinha só um sanduíche velho lá para comer, mais nada. E a gente não comeu nada o dia inteiro. Né? Tomamos o café da manhã e saímos. A gente estava com a fome, porque sábado eles não trabalham, não fazem nada. Ele casou, só tem um sanduíche que está aí. Né? Não é de hoje.
mas não tinha carne, era sanduíche de queijo só. Esse repartiu o sanduíche com tudo. Então vejam, né? Quando você entrega para o Espírito Santo, vem as coisas certas para ti. Quando você procura no mundo, que é o que a gente estava procurando lá, quem é o cartãozinho agora, esse ou esse, a gente não sabia mais, está escrito em hebraico aqui, não sabe, né? Como é que a gente ia saber qual era o carro bom? A gente não anotou na hora e misturou os cartões. Agora só com a ajuda do Espírito Santo. E aí escolhemos, né? Quando nós vimos o carro, a gente riu, que é nada, viu? E foi a pessoa certa. A outra pessoa provavelmente não ia fazer isso para a gente. Não ia. Muito dificilmente. Porque lá eles cobram tudo. Quando nós fomos de Eilat, porque nós entramos pela fronteira do Egito em Eilat, e lá nós pegamos um carro para ir de Eilat até Jerusalém, nós encontramos um rapaz também, que é muito gentil, né? Que a gente foi conversando, ele parou no Mar Morto para a gente, né? Ele foi conversando, a esposa dele é mestre de Reiki, né? E aí quando chegamos lá, ele não sabia onde era o kibbutz em Jerusalém. Eles param num ponto de táxi, eles devem saber. Ele parou num ponto de táxi e perguntou, onde é tal kibbutz? O cara disse, por 20 euros eu levo você lá. Nem informação é de graça. Não, eles cobram tudo. Não tem. Aí nós paramos em outro lugar. Ele próprio não estava contente. Puxa vida. A pessoa sabe e não dá informação. Eles querem cobrar, Jorge. Disse, não, vamos num outro. Aí achamos outro ponto de táxi, a mesma coisa. Aí disse, tá bom, eu dou os 20 euros, vamos logo, a gente está cansado. Aí quando a gente deu os 20 euros, aí o cara levou a gente. No caminho, ó, ali, pronto, a gente deu os 20 euros, ele foi embora. Então, essa coisa de a gente marcar 4 horas, ele ficou das 7 da manhã, 12 horas até as 7 da noite, 8, 9, 10, 15 horas ele ficou com a gente. E deve ter gastado quase o dobro do combustível. E disse que não queria nenhum. Não, lá é shekels. É mais caro que o euro. O euro vale menos. O dinheiro de Israel vale muito mais. Isso quer dizer que nós precisamos de muito mais reais para comprar um cheque do que para comprar um euro. Era sim a oportunidade. Então vocês vejam que o que é escolher pelo Espírito. E a gente, mesmo assim, a gente duvidou. Né? Quando chegou o carro, a gente duvidou. Se o mestre duvida, imagina o cristão aqui. Mas para você ver como isso serviu para o nosso aprendizado, para que eu pudesse estender isso para vocês. Tá? Senão eu não teria um bom exemplo para estender. Então, mesmo que a gente duvide, não desista do Espírito. É para o nosso aprendizado. Se não é imediato, serve para depois. Nem sempre, quando a gente planta uma semente na terra, a gente colhe o fruto no mesmo instante. Aliás, nunca ou dificilmente tu vai colher aquele fruto no mesmo instante. Já no Espírito, colhe. Porque o Espírito não está sujeito às leis do tempo. 7. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina paz para aprender. Para ter paz, ensina a paz para aprender. Às vezes é difícil manter o equilíbrio e a paz. É porque tu quer que o outro haja
de acordo com aquilo que tu espera dele. O Espírito Santo não vê o conflito como é. Daí não perde a paz. Então, ele vê a criança como a criança é. Eu quero que a criança tenha ações de adulto. E ela é uma criança. A criança quer que eu haja como uma criança com ela. Eu me considero adulto. Então, o adulto deveria ter essa compreensão a respeito do conflito. Porque ele diz, quando você escolhe o Espírito Santo, ele diz, não é te pedido que tome decisões insanas. O Espírito Santo vê o conflito como ele é. Ou seja, ele vê as sombras como as sombras são. Por isso que a gente reza, para ver as sombras como elas são, para ver a assombração. Para isso que eu rezo, para ver como assombração. Tá? O Espírito Santo vê o conflito como o conflito é. Então você passa a entender a criança porque ela tem conflitos, mas você entende como o conflito é. A criança, ela não quer botar casaquinho. Ela quer correr, brincar, feliz. Mas você diz, se não botar o casaquinho vai se resfriar. Para a criança isso é um conflito. Por que é que eu tenho que botar casaquinho? Ela não entende. Você percebe o conflito nela e não perde a paz. Você ajuda ela, porque você vê o conflito como ele é, e aí você não perde a paz. O Espírito Santo não entra no conflito. Por isso que o Espírito Santo é representado por um pássaro. Porque ele está acima das coisas do mundo. Ele não entra nos conflitos do mundo. Assim, se nós escolhermos o Espírito Santo, nós não vamos ver isso como um conflito. E não vamos perder a nossa paz. Bom, como é que eu faço então para não perder a paz? Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Porque é ensinando que se aprende. Assim você vai ensinar a paz para as crianças. A paciência infinita gera resultados imediatos. Quem tem criança tem que ter paciência infinita. A mulher tem mais que o homem. Por isso que a mulher é dado o dom da maternidade. E ao homem não, porque o homem é impaciente. O homem vai querer que a criança nascesse já. Não ia querer esperar 9 meses. A mulher tem essa paciência. Então tem que ter depois também. Até a criança completar 70 anos, paciência infinita. Você vê o conflito na criança, mas não perde a tua paz. Porque o Espírito Santo vê o conflito como é. Depois dos 70, aí tu entrega. Bom, agora para mim deu. Já fez 70 anos, eu não quero mais saber. Até lá, a mãe tem que ver o conflito, não pode entrar no conflito. E esse é um aprendizado fantástico, que a mãe tem oportunidade. Que quem não é, não tem. Mas tem outras oportunidades de ver o conflito como é, sem perder a paz. Então a segunda lição é, a primeira é, para ter dá tudo a todos. Elas se integram e se complementam. Para ter dá tudo a todos. Então para ter paz, o que tem que fazer? Ensinar a paz para aprender a paz.
É a segunda lição que ele está dizendo aqui. Então, para ter paz, dá paz a todos. E aí diz, para ter paz, ensina a paz para aprender a paz. Ela se integra e se complementa. Então nós vamos trabalhar com a paz. Vamos treinar isso essa semana. Para ter dar tudo a todos, vocês já aprenderam. Já trabalhamos bastante. Agora, para ter paz, ensina a paz para aprender a paz. Viram como elas se complementam e se integram? E, no entanto, ele diz, a segunda lição é, porque agora é a segunda parte da mesma lição. Esse é um grande aprendizado. E lembre, o Espírito Santo, ele vê o conflito como é. Quem não consegue ver o conflito como é, porque o conflito está nas sombras, ele entra no conflito e acredita no conflito. O Espírito Santo não acredita no conflito. Vê o conflito como é e mostra o aprendizado da paz. Pronto, simples assim. Os seus problemas acabaram. Oitavo. Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável. No entanto, a expressão mais desejável ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é o passo final. A ausência de ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceita, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Desejar totalmente é criar, e criar não pode ser difícil, se o próprio Deus te criou como um criador. Eu achei esse muito aéreo. E não profundo. Profundo é a sombra. Para baixo. Profundo é para baixo. Profundo é para baixo. Esse eu achei para cima. Uma vez eu fiz um curso e aí eu ensinei no curso que o que está embaixo é igual ao que está em cima. E uns dias depois uma pessoa veio aqui, Jorge, você precisa aprofundar esse curso, porque a gente precisa aprofundar. Não, aqui eu não faço nada para aprofundar. Aqui eu não aprofundo nada. Aqui tudo é para cima. E ela disse, que interessante. Parece que eu ouvi você dizer várias vezes no curso que está embaixo é igual ao que está em cima. E você se nega agora a aprofundar? Está contradizendo o que tu disse? Aí eu fiquei sem palavras. Né? Eu tive que olhar para cima, né? Dizer, Espírito Santo, me ajuda a sair dessa. Eu não sei o que dizer. Eu esperei um pouquinho e disse, vem cá, é assim, é verdade. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, assim, se você quer se elevar, você larga a tua mochila, que ela estava com uma mochila nas costas, né? Vai ficando cada vez mais leve, vai liberando na tua mente tudo que te prende ao chão, né? Vai ficando leve, começa a flutuar e se eleva. Mas se você quer se aprofundar, você pega uma pá e começa a cavar. E cave. Vai chegar um momento que você vai sair lá no Japão, na superfície. Aí larga a pá, a sua mochila, e aí vai se elevando. A escolha é tua. Quer se elevar agora ou quer se aprofundar? Mas o que está em cima é igual ao que está embaixo, você tem razão. Do outro lado também é igual.
cima. Mas ele disse, espere. Mas não pense que é o último passo, é o segundo. Porque mesmo sendo algo tão para cima, você ainda não assimilou que não há ordem de dificuldades em milagres. Porque algo mais desejado ainda implica em graus. Mais ou menos. Até alcançar o desejado total, quando você compreender que não há ordem de dificuldades em milagres, então você vai compreender que isto é criar. Quando você deseja tão intensamente, tão fortemente, que não tem nem dúvida e nem sombra de dúvida. Sombra nenhuma. Você está na luz total. Isto é criar. E você pode pensar que o Criador que te criou para criar não o fez corretamente, então você foi criado para criar. E criar é desejar totalmente, intensamente. Se Jesus disse, se você colocar a fé do tamanho de um grão de mostarda, você já move uma montanha. Uma montanha é nada perto do poder que você tem. Mover montanha, você ainda só moveu, você não criou nada. Diante do mundo, mover uma montanha já é uma coisa que nós não acreditamos que podemos fazer. Olhar para a montanha e dizer, montanha, vai para aquele lado ali. A gente não acredita que é capaz. Então você ainda acredita que tem ordens de dificuldades em milagres. Mover uma folha de papel, ainda vai lá. Com a força da tua mente, você acredita que é possível. Você não consegue, mas não duvida que alguém possa fazer. Mas mover uma montanha, vê como se coloca graus. E se você tiver a fé colocada aí do tamanho de um grão de mostarda, você já move uma montanha, mas ainda não é criar. Isso ainda não é. Criar é quando você tem total, desejo total. Isso é criar. Isto ainda é inimaginável, porque nós ainda não assimilamos o princípio de que não há ordem de dificuldades em milagres. Não tem graus. Não tem mais difícil nem mais fácil, não tem maior, não tem menor, não tem menos, não tem mais. Por isso ele diz, parece já uma coisa dos céus. Mas lembra, é apenas o segundo passo. Não caia na soberba. Vai passo a passo. Assim como a gente faz o nosso curso. Passo, 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 passo a passo. Isso é apenas o segundo. Então, se isso já nos parece tão dos céus, imagina o passo final. E isto não me desmotiva dizer que é apenas o segundo passo. Isso me dá mais motivação ainda para caminhar. Por quê? Porque se o segundo passo já é isso, como não será o final? Quando eu conseguir colocar desejo total, e isto é criar. E não duvidem disso, porque o teu Criador te criou para criar. Por que não estás fazendo? É tão celestial esse pequeno texto, isso só deve servir para nos motivar para irmos além.
Se o 2 já é tão bom, imagine o passo final. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.